Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos à nossa aula de História. Estamos trabalhando o capítulo Patrimônios Nacionais. Sobre a história, os patrimônios, vamos falar da criação do patrimônio nacional. Nós vimos que demorou um pouco até que tudo aqui do nosso país fosse realmente valorizado e considerado, então, patrimônio. Vejam aqui. Após a proclamação da República, em 1889, aumentou o interesse na construção da identidade cultural brasileira. Pessoal, pense aqui, se o Brasil foi descoberto, começou a ser colonizado em 1500, somente em 1889 que começou o interesse, ou seja, 339 anos depois. Muito tempo, né? Olha quanta coisa aconteceu nesses mais de 300 anos de história. Então vamos lá. Durante o governo de Getúlio Vargas, houve a preocupação com a memória e a história do Brasil. Um dos objetivos de Vargas era fortalecer a identidade nacional. Assim, no ano de 1937, foi fundado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse órgão do governo tinha como função pesquisar e definir quais obras de arte e construções faziam parte do patrimônio nacional. Na época do SPHN, do SFAM, não existia a preocupação com o patrimônio imaterial, apenas com o material. Então veja que o início foi todo interessado apenas no material, ok? Na questão que nós vimos lá de festas, danças, comidas, não se falava ainda, ok? Atualmente o SFAM se chama Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. Ele continua responsável pelo tombamento dos bens culturais. Olha a palavrinha tombar que a professora falou para vocês no início. Tombar significa fazer o tombo, ou seja, registrar algo em um arquivo público. Continuando aqui, ó. Quando um bem é tombado, ele não pode ser destruído, estragado ou alterado, pois é considerado um tesouro público. Sobre isso, olha aqui, pessoal, a imagem que nós temos aqui, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Foi um dos primeiros bens considerados patrimônio nacional pelo governo devido à grande importância histórica, certo? Continuando aqui, olha lá na seção Aprender Brincando, vocês têm uma atividade. Os funcionários que trabalhavam no SFAM precisaram escolher quais monumentos seriam preservados e decidiram dar maior atenção às obras arquitetônicas e artísticas do período colonial brasileiro. Você pode encontrar alguns desses bens patrimoniais no material de apoio. Recorte as imagens e em uma folha sulfite dobrada ao meio, crie um álbum com elas. Não se esqueça de escrever um comentário para cada um dos monumentos, indicando por que você acredita que ele seja importante para a história do Brasil. Então você vai localizar no material de apoio essas imagens, vai dobrar uma folha sulfite ao meio, como se fosse um livro, certo? E aí vai colar as imagens e deve escrever ao lado ou embaixo de cada imagem um comentário indicando por que você acredita que ele seja importante para a história do Brasil. O que aquela imagem retrata de importante para a história do Brasil, ok? Então nós vimos lá que os patrimônios, as estruturas arqueológicas, principalmente da época colonial,
foram as primeiras preocupações, ok? Então, sobre elas, vamos ler aqui. Sítios arqueológicos são locais onde é possível encontrar vestígios muito antigos de seres humanos, plantas ou animais. Por meio desses vestígios, é possível estudar como se pareciam, o que comiam e onde viviam. No entanto, esses vestígios são frágeis, por isso, apenas profissionais especializados trabalham em sítios arqueológicos. Existe aí toda uma maneira adequada de manipular, de escavar, de procurar. Porque imagina você cava num buraco de qualquer jeito, escavando ali, procurando, de repente você pode até quebrar um objeto, um osso, como no caso dos sítios arqueológicos aí, que encontram ossadas de dinossauro, certo? No Brasil, existem mais de 20 mil sítios arqueológicos. Todos eles são protegidos pela Lei 3.924, de 26 de julho de 1961, na qual se lê o que diz essa lei que protege esses sítios arqueológicos. Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do poder público, de acordo com o que se estabelece o artigo 175 da Constituição Federal. Então, são locais com proteção. Então, veja aqui que isso significa que no Brasil é necessário solicitar uma autorização ao governo para pesquisar nesses locais. Alguns deles são abertos para visitação e é possível ver os fósseis de animais que viveram há milhares de anos. Existem no Brasil também alguns sítios arqueológicos tombados. Isso quer dizer que é expressamente proibido explorar esses locais. Então, viram aí o quanto esses locais são importantes, pois retratam momentos da nossa história, desde lá da pré-história, não é? Olha lá, com a lupa na mão. No quadro estão os nomes de 5 sítios arqueológicos tombados no Brasil. Escolha um deles, pesquise onde está localizado e quais são os vestígios arqueológicos encontrados nesse sítio. Represente-os abaixo por meio de desenhos ou colagens. Então você vai escolher um desses sítios arqueológicos aqui, vai pesquisar uma imagem, vai ver onde ele está localizado, qual estado, região, certo? E vai ver quais são os vestígios que tem nesse sítio. Ossadas de animais, peças, o que tem ali? Então você vai poder escolher o sítio de Tambaqui do Pindaí, Parque Nacional da Serra da Capivara, inscrições pré-históricas do Rio Ingá, Lapa da Cerca Grande, Sambaqui da Barra do Rio Itapitangui. Você vai escolher um desses para fazer a sua pesquisa, certo? Então, olha aqui, finalizando sobre a criação do patrimônio nacional. Vejam aqui. As escolhas patrimoniais por parte do Estado dependem do que cada governo considera importante para a coesão da nação. Apesar de existirem órgãos governamentais de controle e fiscalização do patrimônio, os bens que cada comunidade considera importante não necessariamente passaram pelo processo de tombamento. Então veja que nem tudo é tombado, ou seja, tem aquela proteção governamental. Olha aqui um textinho que eu trouxe para vocês falando sobre o tombamento. O tombamento é um instrumento de proteção patrimonial
criado através do decreto número 25 de 30 de novembro de 1937. Com o intuito de salvaguardar os bens materiais, ou seja, com a intenção de proteger os bens materiais, públicos ou privados, por intermédio de ações que visam impedir sua descaracterização ou até mesmo sua destruição completa. Quando o pedido de tombamento partir do proprietário e se atestar a necessidade de proteção do bem, tem-se o tombamento voluntário, ou seja, o dono daquele local pede que ele seja tombado. Tem toda uma comprovação histórica, né? E tudo mais. Não é só chegar e falar, eu quero tombar a minha casa. Não é bem assim, tá bom? Quando o pedido parte de um órgão do poder público, tem-se o tombamento compulsório. As coisas tombadas não podem sofrer qualquer tipo de modificação e demolição, e tampouco construções que reduzam a visibilidade do bem sem prévia autorização. Então, o tombamento, como eu já havia explicado, é aquilo que protege aquele bem material. Não pode ser destruído, não pode ser demolido, não pode ser modificado sem ter qualquer alteração, sem ter qualquer autorização. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui e nos vemos em breve em mais aulas. Cuidem-se, crianças. Tchau, tchau!